Graça e paz, queridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor, mas antes eu quero orar com vocês, amém? Antes de passar para o louvor, eu queria trazer uma mensagem de pasta de dente. Gostou? Mensagem de pasta de dente. É que quando eu fui escovar o dente, às vezes Deus fala com a gente, sabia? Até combina, né? Quando você vai escovar o dente, Deus fala com a gente. E às vezes a gente fica pensando, né, como que Deus pode falar. Presta atenção, é uma coisa bem importante. Para mim foi importante, né? Foi na hora de eu tomar os meus medicamentos da quimioterapia. Isso tem me dado muita preocupação, porque eu tenho passado mal. São coisas que me fazem me refletir muito. E eu tenho vontade de parar de tomar os medicamentos, de falar com o médico e parar. Eu falei isso para minha esposa deve estar um pouco surpresa, não sei se ela está aqui, só o óculos dela que deve estar ouvindo. A questão é que você fica vendo os reflexos, toda a questão da, como é que se chama, os efeitos, né, colaterais, é muito ruim. E veio na minha cabeça, você está tomando uma bomba, você está tomando um remédio que é uma droga, é uma coisa que destrói. Aí veio no meu ouvido, na hora da escova de dente, Marcos capítulo 16, versículo 18. Se você beber todas as coisas mortíferas que beber, ele não te fará mal. Será que é Deus que está falando? É importante isso. Porque às vezes você pensa, todo mundo ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo muito precioso. Será que foi de Deus ou será que foi da minha mente? Entendeu? É uma coisa que a gente deve bater na porta do trono e pensar muito bem. Eu estou falando, e depois eu tomei o medicamento, entendeu? E chamo de medicamento, não posso chamar de bomba, mas de coisa ruim. Mas ao mesmo tempo, isso ainda reflete na minha mente. É uma coisa que é vida ou morte. Eu estou lutando contra a morte. Estou lutando para viver. Então é uma coisa que eu estou passando para vocês, que é de um significado para que vocês possam, não que você vai acontecer com vocês de jeito nenhum, mas a nossa vida é a vida e morte. Jesus lutou contra a morte todo o tempo que estava aqui e deixou a vida eterna para a gente. Mas aqui também a gente luta contra isso. Quando eu era jovem, eu nem pensava nisso. Mas quando eu estou, umas fases que eu estou vivendo agora, eu procuro fazer isso para edificar a vida de vocês. Deus fala com a gente. Você tem que perguntar 2, 3 vezes e fazer que nem Gideão, botar um paninho molhado às vezes, para ver se vai molhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E se não ouvir, pergunta de novo. Porque Deus, Ele não tem obrigação de te responder, porque Ele é Deus. Mas Ele vai te responder. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui. Eu passei essa mensagem, Pai, que eu senti de Deus, que o Senhor falou comigo. Eu coloquei até uma pasta de dente para poder gravar um pouquinho, uma técnica que existe, que eu não sei, eu nunca fiz curso desse negócio de coach. Mas, em nome de Jesus, Pai, que o teu povo seja edificado em saber lutar contra a carne e ser presença do Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, encha esse lugar da tua glória. Manifesta o teu poder, manifesta a ação da tua vida em nós. Que essa manhã seja uma manhã, Senhor Deus, que vamos receber a tua verdade, a tua palavra, para edificar nossas vidas, para fortalecer o nosso interior, para que nós possamos viver a tua palavra. Enche esse lugar de glória, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Quero, Pai, trazer na minha memória aquilo que me dá esperança e não desesperança. Quero louvar o teu nome, Senhor Deus. Queremos, faça, Senhor Deus, que o povo que está a caminho, está em dúvida, possa vir para a tua casa. É o melhor lugar de se ficar, é aqui na tua casa, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, amém?
Deus, amados, no Evangelho de João, capítulo 12. Pedi ao Tiago para ver se consegue fazer uma bênção para mim lá, para botar essa pregação aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, de 3 a 5. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 3 a 5. Diz a palavra do Senhor. Daniela, aprende aí com o Tiago, que aí você pode ser uma pessoa que possa me ajudar aí também. Eu li o teu pensamento. Misericórdia de mim. Então Maria, todo mundo acharam? Todos acharam? Não precisa botar o texto aqui não, Tiago. Bota para mim aquilo que eu botei no teu celular. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas, contudo, porém, todavia, são conjunções coordenativas adversativas, adversos. Judas Iscariote, só está na minha Bíblia essa conjunção. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido? 300 denários, 300 dias de trabalho, e o valor não foi dado para os pobres. O Senhor fala conosco, traz para nós revelação e vida financeira com Deus, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Amados, o que eu sinto e oro pela igreja nesses momentos é que a igreja precisa, mesmo que sejam poucas que estão ouvindo aqui, que de repente eu passo depois para alguns, mas não é obrigação, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, que todos nós pensamos da mesma forma a vida financeira. A vida financeira é fundamental, amados. Teve uma vez que eu fui numa reunião com 32 pessoas, um monte de gente falando. Aí todo mundo queria falar do lado espiritual da igreja, expulsar demônio, curar enfermo, evangelizar e tal. Aí eu falei assim, minha irmã, a minha esposa está vendo lá, tá pedido, né? Aí eu vi na reunião e falei, vem cá, vamos falar de alguma coisa espiritual também, que eu acho que vocês esqueceram. O dinheiro. O dinheiro é a coisa mais espiritual que tem. Mais espiritual que tem. Foi o único demônio que Jesus Cristo nomeou na Bíblia. Chama-se Mamon. Se a gente... o dinheiro, Paulo fala que em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo vive pela cobiça do dinheiro. E nós não podemos estar debaixo desse principado, desse mamon, desse demônio. Nós não podemos estar sujeitos a ele. Nós somos descendentes de Jesus Cristo, judeu, que veio a este mundo, não pensou em dinheiro de nenhuma forma. E a gente tem uma vocação para botar dinheiro na frente de tudo. Irmão, se eu tiver que pensar assim, eu sucumbo, porque eu não sei o dia de amanhã. Pastor, você tem uma casa própria, por isso. Meu irmão, para eu querer vender minha casa própria, tem gente que tem. Jó tinha todo o dinheiro do mundo, perdeu tudo. E foi Deus que permitiu. Mas deu tudo de volta. Então a gente tem que ter uma noção de que nós não podemos estar debaixo da cobiça, do dinheiro, das coisas que estão. A gente não pode ser sujeito ao dinheiro. Lógico, você tem que trabalhar. Você vai se esforçar. Mas, amados, quando Deus olhar teu coração e ver que teu coração não está voltado para o dinheiro, está voltado para Ele, Ele vai te abençoar. Ele vai dar um caminho para você. Por pior situação que você possa passar, Ele sabe disso. Mas é difícil, não estou falando que é fácil, não. Ainda mais a pessoa que está pegada. E nós temos um texto aqui, amados, que eu preparei algumas coisas, que eu pedi para o Tiago ver. Tiago, está conseguindo, Tiago? Meu amigo.
João, pode subir um pouquinho. Vamos pegar o outro texto agora de Marcos. Olha só. Primeira coisa, tem uma mensagem boa aqui. Lembra que eu falei dos evangelhos sinóticos? O que era evangelho sinótico? Alguém me responde, por favor. Sem o pastor Alexandre, sem a nossa pastora Ana, pastora Esther, esposa de pastora metodista. Não é pastora não, pastora não. Amém? Lembra do evangelho sinótico? Eu vou fazer prova com esse povo aí, 30 perguntas, nem você. Sim significa igual, singular, sinônimo, nomes, né? Sim significa semelhança. Os evangelhos sinóticos, quantos são os evangelhos sinóticos? Fala aqui, ó. Mateus, Marcos e Lucas. Porque eu até falei, o líder dele, quem escreveu primeiro foi Marcos, né? Até quem ditou para ele, eu estava lá quando ele estava ditando, foi Pedro, né? Que você pode ver que tem uma similaridade. Até tem um texto lá no finalzinho que fala "e a Pedro". Quem fala muito disso é o Atmani, um livro de Atmani, livretinhozinho assim, muito importante. O Atmani foi um homem de Deus. Dom Yulan, também vários autores falam, e pessoas estudiosas, que não sou que nem eu, que formam, e eu tenho certeza que tem a fonte Pedro no evangelho do seu primo Marcos, João Marcos. Então Marcos aqui escreve o seguinte, ó, não é o evangelho de João, não é o evangelho de João, é de Marcos. Então não é sinótico, tá? Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Sião, eu gosto de bater bastante na palavra, ensino para mim é uma coisa fundamental. Quando eu passei para o pastor Alexandre, que é professor, glória a Deus, mas eu gosto da aula. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição, eu estava lá nessa mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso, ó, de nardo puro, é o perfume. Nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram, opa, tem alguma diferença aqui. Como é que está? Tiago, você fala alto, mas você pode falar, mas vai baixinho. Eu sei que você é sanguíneo igual a mim. O que acontece aqui? Vocês estão entendendo? O que estava escrito no Evangelho de João? Volta aqui, pastor Tiago, desce. Cadê o Evangelho de João? E Mateus, Marcos, subindo, é para cima. João diz o seguinte, ó. Cadê? Não, é lá para cima, lá em cima, lá no princípio, o texto primeiro de João. Mais. Ó, aqui diz, ungindo os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, toda a casa se encheu o cheiro do perfume, mas quem? Judas Iscariote. Você não vê citado Judas lá no Evangelho de Marcos. Você vê o quê? Pode voltar para o Evangelho de Marcos. Os discípulos ficaram indignados. Agora pode subir. Agora eu vou dar uma explicação aqui, que é importante a gente saber. Os evangelhos e os detalhes diferentes. João 12:1. O evangelista identifica Maria, irmã de Lázaro, como uma mulher que ungiu Jesus. Vocês lembram de Maria, irmã de Lázaro? Amém? Tem até aquele Lucas 10:38 que fala sobre a casa que Marta lavava, servia. É muito importante aquela mensagem. Como uma mulher que ungiu Jesus, e cita Judas Iscariote como o único que reclamou, dizendo que o perfume deveria ser vendido por 300 denários e dado aos pobres. João acrescenta um detalhe importante. Judas não se importava realmente com os pobres, mas era ladrão e roubava a bolsa. Então Judas era ladrão. Amém, querido? Qualquer dúvida pode perguntar. É pregação, mas é estudo também. Mateus 26:6 fala da unção em Betânia, mas não cita o nome da mulher, né? Nem de Maria e nem da outra. Aqui está escrito que os discípulos ficaram indignados e disseram que era desperdício. Os discípulos ficaram. Lá diz que foi Judas, agora foi os discípulos. Sobe.
Não, cadê? Os discípulos ficaram indignados. Marcos 14. Também não cita, Marcos também não cita o nome da mulher. Você sabe que Marcos e Mateus eram o quê? Sinóticos. Né? Também não cita o nome da mulher. Isso é para vocês fixarem bem. Eu tenho que repetir várias vezes para vocês aprenderem o Evangelho, ficarem firmes na presença do Senhor. Também não cita o nome da mulher. Da mesma forma que Mateus fala que alguns se indignaram e murmuraram contra ela. É um pouquinho diferente, tá? Aparentes diferenças. João aponta Judas como uma voz crítica. Mateus e Marcos ampliam e dizem que os discípulos, ou alguns, também se indignaram. Isso mostra que Judas provavelmente foi o primeiro a levantar a crítica, e o argumento dele contaminou a mente dos outros discípulos, que, influenciados, repetiram a mesma reclamação sem perceber a profundidade do que estava fazendo. Amados, isso é uma coisa que eu puxei aqui, mas eu queria falar da vida financeira, mas aí, por acaso, eu tinha que falar sobre isso. Igreja do Senhor tem que ter o mesmo pensamento. Não é pensar igual o pastor, não. Pensamento, propósito. Qual é o propósito de Deus? Jesus, quando secou a figueira, vocês lembram disso? Quando secou a figueira? Eu estava lá. Ele falou, amaldiçoou que não tinha figo. Ele não tinha figo na figueira, ele estava com fome, ele foi. Pô, não tem figo, está cheio de folha. Quando não tem folha na figueira, tem que ter figo. A figueira funciona assim, quando ela vem a folha, depois vem o fruto. Ele amaldiçoou. Aí quando os discípulos voltaram de Betânia, a figueira secou, pastor, Jesus. Todo mundo reparou que a figueira secou. Jesus falou assim, tem que ter fé para poder acontecer. Mas o pessoal falou assim, coitada da figueira. Pô, Jesus já não era ecologista, não. Até hoje, entendeu? Então a visão muito importante de você ter uma visão que traga esperança e unidade. Deu para entender, amados? Sim ou não? É fundamental. A igreja, para andar junto, tem que ser assim. O peso dessa influência. Aqui está ponto que, observou, Judas era o catalisador da murmuração. Ele lançou a semente que havia desperdício. Os demais discípulos, sem discernir o coração de Maria, entraram no mesmo discurso. Maria estava voltada para Jesus totalmente. Ela não pensou em dinheiro, não pensou em nada. E a gente tem às vezes na igreja, nós temos uma visão mesquinha. É que eu vou entrar na área financeira. Mesquinha. Nós não podemos ser mesquinhos para o Senhor, meu Deus. Você é filho do dono do ouro e da prata. Mesmo que você possa passar dificuldade, luta, mas não possa ser isso, né? Então aqui, Judas era catalisador da murmuração, ele lançou a semente que havia. Os demais discípulos, sem discernir o coração de Maria, entraram no mesmo discurso. Jesus, pode subir? Jesus, porém, defendeu Maria, mostrando que a unção tinha um significado profético. Preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Poxa, preparar para a sepultura. Naquela época era muito importante você fazer as unções. Isso é uma coisa, era tradição da judaica, né? Amém? Visão espiritual, pode subir. Muitas vezes uma voz de incredulidade ou murmuração pode contagiar, ou melhor, contaminar todo um grupo. Como o caso dos 10 espias de Números 13 e 14 que influenciaram todo o povo. Alguém lembra de Números 13 e 14? Vocês estão tão quietinhos, pode mexer com você, eu vou perguntar um por um. Números 13 e 14 foi quando Moisés separou 12 espias e foi entrar na terra prometida. Lembraram? Lembraram? Lembrou, Daniela? Vou pegar os mais antigos. Lembrou, Daniela? Tem microfone aí, pode falar que eu lembrei. Vou expor você. Pode expor você? Não coça a cabeça não, pode expor você? Não entendi. Fala no microfone, posso te expor? Vamos lá, ué. Então, eram os 12 espias, né? Nisso, quando entrou, o que aconteceu? Você lembra?
Mais ou menos. Não, Mais não ou lembro, menos, não. né? Os 12 espias foram enviados por Moisés para examinar a terra prometida. Isso aí. Isso, Tiago está dando. Aí, Tiagão. 12 espias entraram na terra prometida e chegaram na terra prometida lá. 10 deles Voltaram murmurando, os outros murmurando. dois que viram. E 2, como é que era o nome dos 2? Josué e Caleb. Isso, parabéns, glória a Deus. Ai, será que eu estou sendo chato? Foi isso mesmo. Misericórdia. A atitude de Maria mostra adoração verdadeira. Ai, Jesus, adoração verdadeira. Ela não pensou em nada, ela pensou só em adorar. Igual aquela que molhou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, sem medir custo. Não viu o custo do que custava. Às vezes a gente faz um almoço aqui na igreja, me perdoe, eu não quero criticar ninguém, R$20. Poxa, R$20, lá fora, sinceramente, é difícil você comer um almoço por R$20, e pessoas com o amor de Deus querendo fazer uma coisa, mas não é por causa da comida não, hein, Daniela, não é por causa da comida não, é por causa... Pode falar no microfone, amor. Pode dar o microfone para ela. Dá o microfone para essa rapaz, para essa moça. A pessoa tem que entender que é para doar, é para uma oferta. Não é o que está ali, entendeu? Tem que ter E outra coisa, visão. quando a gente vai lá fora, a gente fala assim, poxa, eu fui no Tuti Amit. Eu comi eu passava sempre ali falando, pô, eu queria comer uma. Fica sempre cheio o Tuti Amit, sempre cheio. Puxa vida, mas falaram que é muito caro. Aí eu fui lá comer uma pizza no Tuti Amit. Vocês já foram comer no Tuti Amit, comer uma pizza ali? Já foi? Eu só vi uma vez também. Eu fui há pouco tempo, eu falei, eu estou querendo comer uma coisa diferente, estou precisando de alguma coisa diferente, eu quero sair desse clausuro. Eu preciso comer. Eu fui lá comer. Né? Cadê a Ana? Está aqui, Ana? O que aconteceu? Muito boa. Valeu a pena, mas caro paca. Na igreja vale muito mais a pena valorizar o que é de Deus. Eu sei que às vezes a comida não ficou perfeita, mas vamos valorizar o que é de Deus. Ficou muito boa, né? Amém. Então, quer dizer, eu estou querendo mais valorizar isso. Essa coisa que a igreja, a mente da pessoa não pode ser assim, coitadinho. Ninguém é coitadinho, meu Deus. Não chame teu filho de coitadinho, não me chame de coitadinho, por favor. Aqui não me chame de coitadinho. Vocês não são coitadinhos. Quando eu vejo a Adriele vindo de carro ali, eu mexo com ela mesmo, falo, mas é desse jeito, varô, quero você para cima, passando. Temos que ser bons incentivadores. Eu preguei seu domingo passado sobre ativadores. Mesmo aquele que critica você não aceita, você aceita a ativação. Eu vou ser melhor, vou fazer melhor, mas vamos somar. A igreja com João Hélio falou assim, se me derem 100 que odeiam o pecado, eu ganho o mundo. Ele falou só 100, pensei que ele podia fazer 1 milhão, não foi 100. Porque poucos unidos é muito mais forte do que muitos desunidos. Amém, amém. Essa frase vai ficar aí. A atitude de Maria mostra a adoração verdadeira sem medir o custo. O erro dos discípulos mostra como até andas com Jesus pode ser influenciado por raciocínios aparentemente lógicos. O erro dos discípulos mostra como até quem anda com Jesus pode ser influenciado por raciocínios aparentemente lógicos. Coitados, podia dar para os pobres. Por isso que eu tenho a ação social comigo porque tem gente que aproveita quem faz ação social? Fundação Roberto Marinho. É uma boa fundação Roberto Marinho, é coisa boa, tá? É boa, misericórdia. Não posso, meu Deus do céu. Eu vou cortar depois, eu corto. É você, mas é boa mesmo, é boa. Porque ajuda. Mas é uma coisa que é empresarial. Agora,
Nós temos que fazer a ação social, os políticos fazem. Gosta de dar comida, gosta de fazer, e a pessoa fica dependente do quilo que recebe. Faz o churrasco. E lá no negócio faz que é voto de cabresto, né? Cabresto. Vou soltar uma cafifa. O erro do discípulo mostra como anda Jesus. Tá. Influenciado por raciocínio aparente, ajudar os pobres, mas que escondem a outra motivação. Então João nos revela, pode subir? Sempre subindo. Sempre bom subir. Opa, volta. Um pouquinho só, uma linha. Uma linha. E João nos revela a raiz do problema. Judas e seu coração. E Mateus e Marcos nos mostram o efeito coletivo. Os outros foram influenciados. Eu não quero gente influenciada pela igreja, por outro caminho, por uma pregação de fora. Nós estamos aqui, pergunta para o seu pastor Alexandre, pastor Luiz, nós estamos juntos, misturados, na mesma direção. Somos diferentes, mas temos certeza que somos no mesmo pensamento. Querido, se você quiser, posso montar isso aqui sobe. A voz, isso aqui é que eu puxei e colei, vai. A voz da multidão influenciada o discípulo. E a voz de Jesus defendendo o verdadeiro valor. Quando fazemos algo para Deus, não devemos pensar em baratear ou coitatizar. Essa frase é muito boa. Não existe no coitatizar. Coitadinho, aquilo que eu falei, né? A obra. Não vamos coitatizar a obra de Deus. A lógica do mundo ou da murmuração de Judas e dos discípulos influenciados, coitatizar, é diminuir o valor, mas a lógica de Deus é oferecer o melhor. O reino não é regido por uma mentalidade de miséria, mas por uma visão de abundância, confiança e progresso no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. É um glória a Deus, merece um glória a Deus. A visão de Deus é essa, amado. Nós temos que profetizar sempre que ossos secos vão criar carne e vai formar um exército. Essa é a nossa missão, a nossa pregação. Mas às vezes eu me pego fazendo coitadinho. Eu me pego, não é coisa de... Eu sou humano, nós somos humanos, não somos perfeitos, mas devemos mudar nossa visão se temos uma visão contrária. Entendeu? Toma cuidado, mesmo a lógica pode nos levar. É mesmo, podia... Sabe o que é 300 denários, amados? Um denário significa um dia de trabalho lá na época de Jesus. Quantos dias de trabalho, então? 300 dias, é um ano de trabalho. Vê lá, vocês que pagam imposto de renda, que nem eu não vou deixar para lá, pagam imposto de renda, que ganha 200 mil por ano, não tem ninguém aqui. Entendeu? Imagina 200, 100 mil, 50 mil por ano, jogar isso tudo em cima de Jesus. Amém? Você acha que Jesus não deu o dobro, triplo, quádruplo, e essa mulher ia faltar alguma coisa na vida dela? Jesus não ia compensar. E Jesus falou umas coisas, hein? Que esse evangelho que ela falou ali seja pregado no mundo inteiro. Está escrito isso. Maria, um coração que oferece melhor. Ela derramou o perfume de 300 denários, um ano inteiro de salário. Para ela, Jesus merecia o melhor. Aplicação: o que fazemos na igreja? Um almoço, um evento, um culto, uma oferta, deve carregar esse espírito, dar o melhor ao Senhor, não o mais barato. Judas, uma mente contaminada. Ele disse: que desperdício, enxergou o valor só em dinheiro. Sua crítica contaminou os outros discípulos. Mateus e Marcos mostram que eles repetiram. Aplicação: quando pensamos o que é feito na igreja deve ser baratinho. Estamos reproduzindo a lógica de Judas, uma mente limitada que não entende o reino. Pode subir? Os discípulos, murmura ação. Eles não eram ladrões como Judas, mas foram influenciados pela sua fala. Às vezes, na igreja, basta uma voz crítica para contaminar muitos. Precisamos vigiar para não sermos contaminados por uma mentalidade de pobreza. Jesus, a visão correta, ele disse: deixam-na. Ela fez o que pôde, preparou-me para o meu sepultamento. Jesus enxergou o propósito e o valor espiritual naquilo que parecia desperdício. Quando fazemos algo para Deus com amor, não é desperdício, é adoração. O Senhor honra o coração generoso. Amém? Chamado para a igreja hoje,
não podemos pensar, na igreja tem que ser o mais barato, porque aqui nós somos justos, coitadinhos dos pobres, devemos sim transformar esses pensamentos para que sejam pescadores e não pedintes de esmolas. Atos capítulo 3, retiro de Neio Nova. Eu botei aqui, mas eu posso até errar, misericórdia. Cadê a Ana? Não está aí não? Quem está vendo? Não tem ninguém da equipe do retiro aqui. Tiago. Neio Nova acho que já pagou tudo. Aí você vê assim, coitadinho daqueles doisinhos, né? Já pagaram o retiro tudo. Eles pagaram. Não foi ninguém que ajudou, não. Eles que sentam ali. Neio Nova. Já pagaram tudo. Quando tem jantar aqui de casais, eles são os primeiros a pagar. A gente olha, coitadinho. Eles dão valor àquilo que é de Deus. Falou assim, pastor, eu nunca mais quero perder um retiro. Dormiram naquele calorzão. Como é que foi? Estava quente? Estava bom, aberto. Dormimos bem aberto. Amém ou não amém, queridos? Eu estou sendo claro? Eu não, né? Espero que o Espírito Santo me conduziu a essa mensagem para vocês. Quero trazer mensagem de edificação, crescimento para a vida de vocês. Amém? E no Atos capítulo 3, o que diz Atos 3? Atos 3, primeiro milagre de Pedro. Na porta da igreja de Formosa, ele chegou, olhou para um mendigo e falou assim, pediram o quê? Prata e ouro. O que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda. Meu irmão, eu peço uma pergunta para você, termino por aqui. Depois que esse homem levantou e andou, ele voltou a pedir esmola? Amém. Amados, é isso que Deus faz. Curou a enfermidade, agora você pode trabalhar. Agora você vai ter que lutar pelo que você ganha, para poder isso, para aquilo. Agora, é muito mais fácil, às vezes, ficar pedindo esmola. Mas a pessoa fica retrógrada, andando para trás, sendo escravo do pecado. Deus quer que você assim não. Deus quer levantar você, Rita. Deus quer levantar você, Deus quer levantar mim. Eu não posso ficar escravo da doença, não posso ser escravo do dinheiro. Eu tenho que ser servo do Senhor. Amém, queridos? Né? Então é isso aqui que tem em Atos 3 lá. E tem muitos outros textos que eu poderia servir de base para essa mensagem. Lá fora pagamos caro sem reclamar. Por que então vai desvalorizar o que é feito para Deus? Né? Mente do reino. O que é para Deus merece excelência. Ele é quem nos sustenta e acrescenta. Se damos o melhor, Ele multiplica. Eu lembro daquele André que levou o pão e o peixe, né? O que aconteceu? Eu acho que ele deu a marmitinha dele, coitado, que a mãe dele chegou para ele e falou assim, não leve essa comidinha aqui, papai, não é para você, hein? Quando chegou lá, ele viu Jesus multiplicar para todo mundo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Na igreja não vivemos a mentalidade do coitadinho, mas a mentalidade do reino. Para Jesus, sempre o melhor. Temos que andar com o mesmo pensamento de Filipenses capítulo 2. Parafraseando, se há em Cristo algum encorajamento, se há consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto de compaixão, complete a minha alegria, disse Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo sendo unidos de alma e de mente. Amém? A igreja de Filipos era muito querida, mas pode parar, pode fechar. Filipenses capítulo 2, eu quero pregar sobre Filipenses hoje à noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Perdoe mais uma vez, pastor Alexandre, invadindo o seu terreno. Mas vai até 11, tranquilo, dá para fazer uma escola dominical abençoada. Querido Deus, eu coloco a sua igreja, Pai. Não é minha, ela não é minha. Nem agora e nem nunca. Ela é sua. E eu parafraseio, como disse ali, as suas palavras. Que o Senhor veio dar vida e vida com abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Eu profetizo abundância. Eu profetizo, Senhor Deus, que não haja ossos secos, mortos. Eu digo que há pessoas em crescimento espiritual,
Pessoas que se preocupem em salvar vidas, salvar a família e mostrar ser testemunha do Senhor. Que o Senhor faça, Pai, como o Senhor tem feito com algumas pessoas que já vieram aqui, que me deram testemunho, Pai, que foram impactados, Pai, mas que sejam impactados não somente falando, mas praticando a tua verdade, estando na tua casa, fazendo a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é boa, agradável, e é para o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz, pode sentar. Amém, aleluia. Vamos orar pela escola dominical? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo início da escola dominical. Senhor, abençoa teus filhos e filhas no estudo de hoje. Que o Senhor nos dê o entendimento do céu, Senhor, para aprendermos mais contigo. No nome de Jesus, amém, aleluia. Pode sentar, meus amados e amadas. Amém? Aleluia. Sentindo falta aqui de algumas pessoas, da Carmen, da Lena, do Roberto, da Jane. São pessoas que costumam estar aqui conosco pela manhã. As outras já estão aqui, que tem o costume, né? Aleluia. Glória a Deus. A Rose tá dodói. Alexandre também não está conosco aqui nesta manhã. Beijo para vocês. Deus abençoe. Estamos em oração. Aleluia. Os meninos também estão lá cumprindo essa quarentena, né? Amém. Deus os abençoe. Guardando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a gente não começa, como é que foi a sua semana, Rosemar? Foi boa? Foi bem? Teve festas? Você trabalha com festas, ornamentações? Teve encomendas? Teve? Eita, maravilha. Vai pagar o almoço hoje, então. Amém? Foi tudo bem? Cleide, foi tudo bem? Cleide já é aposentada? Cleide já é aposentada? Não? Está trabalhando ainda. Vai chegar lá, vai chegar, em nome de Jesus. Araci já se aposentou. Amém. Mas ainda trabalha muito também, né? Rita se aposentou. Rita operou a vista. Estamos orando por você, Rita. A enxergar tudo aí. Amém? Enxergar os céus, as estrelas. Amém? Tudo direitinho. A outra cirurgia é dia... Vai marcar ainda. Vai marcar. A Rita falou que a vista que ela operou, ela está enxergando embaçada. Eu falei para ela ir no médico, falar com ele, e vamos estar orando por você, pela sua vista. Setembro você vai lá. Amém. Antônio consertou muitos helicópteros essa semana. Muita coisa. Então posso andar no helicóptero, tá seguro. É avião? É avião. Qual foi? C-115, C-130, 767. Isso é um Boeing, isso? É um Boeing. Você conserta Boeing. Então posso andar, posso comprar passagem, que eu estou tranquilo. Vai estar tudo lá com a manutenção em dia. Tá bom. Amém. Lu também, tudo tranquilo. Pedrão tá feliz da vida que o Flamengo é líder. Né? Amém. E aí, Thiago? Firme e forte? Quase. Amém. Dani, tudo ok, Dani? Como está Stevens? Tá bem? Sabendo que teve o encontro das mulheres aqui, que a irmã Ana organizou, que
Teve uma roda de fogo aí ontem aí. O reteté desceu aí, né? Sapatearam aí, né? Teve anjos, teve trombetas, né? Tá glória aí, coisa boa. Teve um bolo de cenoura aí que eu estou sabendo também, né? Sobrou, multiplicou, o bolo multiplicou o bolo, e tá aí, tá vendo? Aí, vocês oraram antes, né? Multiplicou aí, sobrou o bolo. Não sobrou não, né? Sobrou não. Sobrou para tomar café? É, né? Amém. É. Teve café também? Teve cafezinho também? Não. Teve mate? Pô, mate é bom também, mate. Mate também é bom. Mate. Mate puro, mate com limão. Mate com pêssego, né? Amém. Glória a Deus. Tiago? É? Amém. Amém. Então, enquanto o Tiago vai colocar no telão, a minha semana também foi abençoada. Glória a Deus. Pela graça do Senhor, ontem eu estive em Cabo Frio fazer um simulado da prova da ordem, né? Graças a Deus correu tudo bem. Deus nos guardou na ida e na volta, né? Isso é importante. Deus sempre está conosco, onde a gente coloca a planta dos pés, né? E as nossas mãos, Ele é conosco. A sua palavra nos chama a atenção para isso. Então, o estudo que nós vamos iniciar neste domingo se chama Blindando a Mente e o Coração. Amém? Blindando a mente e o coração. E quero iniciar lá aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Pedir o Antônio, que está aqui próximo, abre lá a Bíblia. Lá, vocês o acompanhem. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vou dar aqui para o Antônio ler. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e aos vossos sentimentos em Cristo Jesus. Na minha versão, amém. Na minha versão está. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está para todos. Guardará seus corações e as suas mentes em Cristo. Né? Então diz que a paz do Senhor, né? A paz de Deus, a paz de Cristo, ela vai guardar, né? Ela guardará nossos corações e as nossas mentes, né? E o que seria a paz de Deus? Josimar, o que seria a paz de Deus? O que seria a paz de Cristo? O que é essa paz que excede o entendimento? O outro microfone está aí? Tá? Pega lá com o Tiago. Eu estou perguntando ao Josimar, mas queria ouvi-los. O que seria essa paz que excede o entendimento humano? Na sua opinião, é o que, Rosimar, essa paz? A paz de Cristo é aquela paz que a palavra já diz, né? Que intercede todo o entendimento. É tudo aquilo que você acha que não tem paz, mas há paz. Você tem que ter fé que Cristo está fazendo e trabalhando em seu favor em todas aquelas coisas que você necessita. Então, e por isso traz a paz. Você tem que levar para Deus tudo aquilo que está te impedindo de você ter sua paz. Então, ter a paz de Cristo, ter a paz de Deus é entender que Cristo está conosco em todos os momentos. Sim. Amém. Aleluia. Irmã Ana, paz de Cristo. O que seria essa paz que excede o entendimento? Então, eu posso dizer que eu estou vivendo isso. Amém. Porque é quando a gente está no meio de uma luta, no meio de uma tribulação, Bem. e a gente não perde a paz. Por quê? Porque é a paz que não vem de cada um de nós. Não vem do homem. Não vem do homem, vem Amém. de Deus. É uma paz que invade o nosso coração de uma tal forma
que mesmo no meio da luta, da tribulação, a gente consegue caminhar, ter fé e prosseguir. Amém. Araci, o que é a paz de Deus? O que é a paz de Cristo para você? Fala aí no microfone aí. A paz de Cristo, para mim, eu sei que eu posso confiar nele, entregar minha A paz de vida. Cristo é confiança. Então, a paz de Cristo é, como a Rosimar já falou, é ter fé em Cristo. A irmã falou que em meio às tribulações é o derramar de Deus. E você está acrescentando que a paz de Cristo... Eu posso confiar nele, Você entregar pode minha confiar vida nele e descansar. Que nem essa noite. Amém. Vendaval daquele, 6 horas da manhã, eu falei, Senhor, estou contigo. Se a minha telha voar aí, Senhor, eu vou ficar aqui. Eu sei que eu posso confiar no Senhor. Amém. Porque eu tenho uma telha que ela faz... Quando eu Amém. levantar aqui, a telha vai estar levando. Amém. Senhor, descansei e dormi. Para O Senhor Cleide é o quê? guardou. Para Cleide é o quê? A paz de Cristo é o quê, Cleide? Para mim é você ter assim a esperança que está tudo bem, A né? esperança, paz né? em Cristo traz a esperança. E confiar em Deus, Confiar. né? Descansar em Deus e não duvidar, Descansar né? em Deus. E Amém. não duvidar. Para Rita, E a gente Rita, ficar em paz. fala no microfone, Rita. Você fala aí no microfone. A paz de Deus para mim, pastor, é que tudo que eu preciso, Ele me ajuda e eu tenho paz, Você graças a precisa, Deus, Ele te ajuda, dentro do amém. meu coração, e eu não tenho mais nem o que pedir, só tenho que agradecer a Ele. Amém. Tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Amém. 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 Para Luciene, a paz. Amém. Para você, Luciene. Para mim, confiar no Senhor, sabendo que independente da situação, Ele está comigo. Independente da situação, Sim, da ter adversidade. fé que Ele pode todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu confio nele para estar aguardando o que Ele achar melhor para mim. Amém. Então a paz de Cristo é tudo que um pouquinho que vocês falaram, né? É tudo isso que vocês falaram. Tem mais coisas, né? Mas resumidamente é o que cada um falou aí, é a paz de Cristo. É interessante isso, porque em dado momento, nos evangelhos, Cristo fala, eu não vim trazer a paz. Ó, em meu nome, pai e mãe vão, olha só que interessante. Pai estará contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque a paz que excede o entendimento não é a falta do problema, não é a paz mundial, não é a falta de guerra, não é a falta de tribulação, mas é em meio às tempestades, em meio às adversidades, aquilo que está acontecendo não vai turbar. A fé que você tem em Cristo, ela vai permanecer. Claro, vai ter momentos que vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai estar triste, vai ter dias que você não vai estar bem, mas você vai ter a paz no sentido para quê? Para poder atravessar aquilo. Fala, Dani, você acrescenta aí. É um dom de Deus. A paz, inclusive, faz parte do fruto do quê? Do Espírito Santo. Então não é a paz, não é a paz entre nações que estão em guerra, né? Isso é difícil, às vezes a gente tem entendimento. Vamos ao estudo aqui, ó. Não é difícil encontrar em nossos dias pessoas sem paz. Tem um monte de gente que está sem paz, né? E por diversos motivos. Por conta de problemas financeiros, por conta de um luto, por conta de uma enfermidade, por conta de um problema na família, um filho que está perdido, um pai que está perdido, uma mãe. É uma infinidade de situações. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Na nossa sociedade, no mundo inteiro. Os desafios de cada vez maiores e a pressão da realidade, a nossa volta tem produzido no ser humano não só problemas físicos, mas também o quê? Emocionais. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela estava tão... aqueles empregos que tem que bater meta, que você tem que dar resultado, a pessoa estava sendo tão pressionada naquilo que ela começou a ficar doente.
Por quê? Porque aquela pressão que ela estava sofrendo no trabalho começou a afetar o quê? O emocional. Porque era uma cobrança, geralmente quem trabalha na área financeira, com banco, né? Sofre muito isso, com venda, quem é vendedor, meu Deus, tem que vender, é uma pressão, porque se não vender não ganha comissão, né? Aí tu não tem um salário no final do mês e o gerente está ali te cobrando, é uma cobrança do encarregado, do gerente, todo mundo, né? Todo mundo cobrando. Então a pessoa acaba ficando emocionalmente afetada, e às vezes esse problema emocional, isso é comprovado cientificamente, algumas doenças autoimunes são por questões emocionais. Às vezes uma pessoa tem uma gastrite porque ela se aborrece. O emocional dela acaba dando o quê? Uma gastrite, né? Tem gente às vezes tá até com febre emocional, porque, né, causa uma doença autoimune no corpo, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde também, né? Temos que cuidar do nosso emocional. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Filipos, vai trazer uma poderosa liberação profética, nos permitindo hoje aprender e receber chaves para acessarmos o entendimento de verdade, capaz de produzir proteção para a nossa mente e coração, através da paz que vem de Deus. Então, para a gente se proteger dessas coisas, que às vezes nos afetam nas nossas emoções, que às vezes nos afetam fisicamente e às vezes até espiritualmente, né? Você já entrou num lugar, meu Deus, que lugar pesado, né? Você sente espiritualmente, né? Então, para a gente estar ali, às vezes a gente está numa batalha espiritual, Deus te acorda na madrugada, está ali num ataque, tem que botar o joelho no chão, tem que orar, tem que fazer um jejum, né? Tem que redobrar as orações, né? A leitura bíblica, a gente tem que estar ali na busca ali. E aí, nós temos que estar o quê? Firmes, Senhor, derrama fruto do teu Espírito. Derrama paz sobre mim, porque eu preciso, e tá ali no vento ali, né? E vamos lembrar que Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livrados da fornalha, mas na fornalha Jesus andava com eles. Não é verdade? E eles não se queimaram. Então, às vezes, Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha Ele caminha conosco, nos protegendo da chama que consome. Então, a gente tem que estar nessa busca, né? A palavra de Deus diz assim: pedi e dá-vos-se-á. Então, se a gente pede, mas tem que pedir mesmo, Senhor, me dá, preciso, né? Às vezes a gente está num momento de situação terrível, né? Então, nos permitindo hoje aprender a receber essas chaves, né? Produzir proteção para a nossa mente e o coração através da paz que vem de Deus. Aqui vão elas. Aí vamos pontuar. 1. Existe paz de Deus para você em tempos de crise. E a paz de Deus, voltando lá, né? Que excede o que? O entendimento. É algo sobrenatural. Não é humano. Não vem do homem. Eu, como pastor, vocês como filhos e filhas de Deus, nós podemos e devemos liberar palavras de bênção e de paz sobre a vida de alguém que está passando por um momento difícil. Nós devemos orar por essa pessoa, devemos fazer um jejum por essa pessoa, devemos fazer isso. Mas a própria pessoa que ela tem que estar buscando isso também, né? Apesar da situação. Então essa paz, por quê? Porque a paz não vai vir do pastor, não vai vir do irmão, não, vai vir de Deus. Mas nós, como igreja, nos juntamos, nos unimos, Senhor, derrama a tua paz. Derrama a paz que vai se... Peraí, tu nesse não. Deus está me... Aí o Espírito vai começar o quê? A confortar o teu coração. Vai começar a falar assim, levanta... Respira aí, faz assim, ó. Respira aí bem forte com o nariz. Aí, ó. Solta agora pela boca. Aí Deus vai produzir paz.
O Espírito Santo vai derramar paz, né? Continua. O primeiro detalhe importante do texto é a delimitação que Paulo faz ao se referir à paz, a fim de deixar claro que não se trata de qualquer fonte de paz. Você não encontra essa paz por aí. Não é no supermercado, é? Não. São nos bares, são nas bebidas alcoólicas, são nas drogas? Não. Mas existem pessoas que hoje sofrem e buscam uma paz temporária através de drogas lícitas, bebidas, cigarros. Conheci uma pessoa que ela, quando estava extremamente nervosa, o que acalmava ela, segundo ela que estava ali, era fumar um cigarro. Só que lá na frente o cigarro vai fazer o que com ela? Vai destruir a vida dela. Então, nós não podemos buscar algo ou alguma coisa que nos dê o quê? Uma paz o quê? Temporária. O que vai lá na frente nos causar danos físicos, emocionais, espirituais. E eu não estou culpando a pessoa por isso não, ok? Não. Às vezes é um vício. É um vício. E a pessoa, né, tem que buscar o quê? A libertação disso. Através do quê? De Deus. Da busca, né, da entrega. É fácil isso? É difícil, né? É difícil lidar com pessoas que têm determinados vícios, principalmente com drogas lícitas e ilícitas. Não é fácil. Já pude acompanhar isso em algumas situações. É difícil, né? Com jogos, tem pessoas que vão buscar. Por quê? Porque ela, na ausência de Deus, ela quer buscar algo que vai acalmar os nervos dela. Né? Às vezes tem pessoas que, se elas forem pressionadas, imediatamente ela vai buscar um refúgio, ela vai buscar o quê? Uma fuga, né? Mas a nossa fuga, o nosso esconderijo está debaixo das asas de quem? De Jesus, de Deus, do Senhor, né? No esconderijo, né? Onde está lá no Salmo 91, né? A gente se esconde debaixo das asas do Senhor. É ali que está o nosso esconderijo, né? E a gente tem que prosseguir. O primeiro detalhe importante do texto é a delimitação que Paulo faz ao referir-se à paz, a fim de deixar claro que não se trata de qualquer fonte de paz. Então essa paz não está em qualquer lugar, não está numa coisa, né? E aí como, por exemplo, o que o mundo oferece, foi o que eu acabei de falar aqui. Porque o mundo oferece muitas coisas que vão trazer, às vezes, um alívio só momentâneo. Temporário, de algumas horas, talvez alguns dias, pode ser, mas não é o suficiente. Lá na frente, isso ainda vai causar o quê? Mais danos, né? Mais tribulações que o mundo oferece. João 14, 27. Abre aí em João 14, 27, não precisa colocar aqui na tela não. Araci, abre aí em João 14, 27 e lê para a gente aí, Araci. Evangelho segundo João, capítulo 14. Não é segundo João não, é Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz que vos dou, e vou-lo dou com o mundo. E não turbe o vosso coração, nem te aterrorize. Amém. Amém. Então, Jesus está dizendo aqui, dou a minha paz, mas não é a paz do quê? Do mundo. Que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, né? Está aqui, ó. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo, ó. Não é o que o mundo te oferece, não. É minha. Não se turbe, ó. Que ele fala aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nem se atemorize. Então Jesus fala, calma, que eu vou deixar minha paz. Quando Jesus diz que vai deixar a paz,
é um derramamento. E nós temos que o quê? Como nós somos vasos, é igual o derramar do Espírito, é o derramar do fruto, né? É um derramamento, essa paz está derramada sobre nós. Mas cabe a nós o quê? Buscar essa paz. Com orações, com súplicas. Senhor, derrama paz. Derrama paz. Aí está lá a guerra, a tribulação lá na família, lá no trabalho. E aí fulano, está tudo em paz. Está tudo tranquilo. Vai dar tudo certo. Mas está chegando a notícia aí que tem a guerra. Deus está comigo. Né? Mas a crise vai... Deus vai me sustentar. Eu confio na providência divina. É a paz do Senhor. Né? Eu confio que Deus vai me livrar. A crise não vai bater na minha porta. É orar ao Senhor e pedir, Senhor, não deixa bater. Não deixa vir. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me sustentar. O maná Deus vai mandar o maná. Deus, né? Que vem de Deus. Vamos seguindo, Tiago. A paz do mundo... Eu não estou com pressa de terminar isso aqui não, tá? Senão a gente continua. A paz do mundo é baseado, na maioria das vezes, no controle humano das situações. Não é na força do nosso braço. Eu tenho um domínio, eu sou o cara. A gente não é o cara, não é a mulher. Não, eu sou... Não é. Não é. Não é. Não é. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser corajoso. Sim, para a gente enfrentar as situações, temos que ser corajosos. Né? A palavra de Deus diz para que a gente tenha ânimo. Sim, para a gente estar animado, para levantar o quê? Todo dia. Né? Amém, glória a Deus, para a gente poder prosseguir. Mas não é na nossa força. O braço forte da nossa vida é o Senhor, né? Ele que vai, né? Mas Ele vai dar força para a gente levantar, mas não é na nossa força, não é na nossa disposição, mas Deus vai nos dar disposição, Deus vai nos dar essa força, Deus vai nos dar essa coragem, né? Deus deu lá coragem para Davi, para matar o urso, para matar o leão e depois para matar o gigante, mas veio de Davi isso? Não, foi quem que deu para ele isso? Deus que deu para ele, né? Para matar o urso, Deus que deu essa coisa, Deus que falou, né? E Davi, não, Deus é comigo, né? Mas é Deus, né? Não é a gente. Deus faz que move o sobrenatural. Esse tipo de paz, normalmente, está falando da paz do mundo, é o resultado de soluções claras para os problemas enfrentados no dia a dia. Porém, desaparece em tempos de adversidade, se mostrando que passageira e momentânea. Então não é um discurso motivacional que vai... Não é coach. E eu não estou criticando coach. Acho que eles têm os seus papéis e as suas funções na sociedade. Mas não é uma coisa motivacional. Entenda, não significa que a palavra de Deus não nos motive. Vocês estão entendendo a diferença? Não, a palavra de Deus ela vai sim nos motivar. Os profetas, profetisas que foram levantados por Deus, que são levantados, são também para motivar o povo, sim, mas não é essa motivação passageira, não. Não, é a motivação que na palavra que vai o quê? Nos levantar, né? É no nome de Jesus. É o derramado do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é a busca, é a nossa busca, é a busca do ser humano, é a busca do homem e da mulher, a esse Deus que é vivo, que se movimenta, que fala, que nos dá palavra, que nos dá sonhos, né? Temos que sonhar, Deus nos dá sonhos, né? Então sonhe, se motive com os sonhos do Senhor, né? Mas não é na nossa força, não é passageiro. Deus é passageiro? Não, Deus não. Ele permanece para sempre. A questão é, nós permanecemos no Senhor? Não é se o Senhor permanece, porque Ele permanece, né? Então esse estudo chama a nossa atenção para que a gente não busque coisas passageiras, porque vai chegar no momento, isso vai acabar. Mas Deus permanece conosco para sempre, né? 2, esteja pronto, esteja pronta para viver a paz
que todos dizem não ser possível. Que excede, ó, tá lá, voltando, excede. Isso é algo sobrenatural. Isso não é na dimensão humana, dos olhos físicos, mas são dos olhos espirituais. Então, ainda que a gente não esteja enxergando nada, fala, Senhor, abre meus olhos, abre a minha mente, derrama sobre mim, né? Para que Deus opere, ó. Excede a todo entendimento, excede o entendimento dos cientistas, dos médicos, dos sábios, dos poderosos, ou que se acham poderosos. É do Senhor, vai exceder. E aí eu me lembro de José. Meu Deus, só Deus para derramar sabedoria para aquele homem, porque o homem sai de escravo, sai da cadeia e fala assim, você vai administrar o Egito todo. Eu não tenho dúvida, pelo contrário, tenho toda certeza que quem derramou essa inteligência, essa sabedoria de finanças sobre a vida de José, foi Deus. Me lembro de outra pessoa, Salomão. Deus fala para ele, pede o que você quiser. Me dá sabedoria para eu poder julgar esse povo aí. E Deus derrama, palavra de Deus que não existe, antes de Salomão e depois de Salomão não existiu homem, mas sabe com ele. A história da vida dele é outra situação, porque aí a história da nossa vida, como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade de escolher, porque nós não somos peças de tabuleiro de xadrez na mão de Deus. Nós não somos peças de tabuleiro. Nós não somos fantoches. Nós não somos robôs, não. Deus nos deu vontade própria. E aí nós somos responsáveis pelas nossas decisões, né? Mas em Cristo, no Senhor, no derramar dele, Ele derrama a sua paz, né? E a gente busca isso. Derramou sobre José, derramou sobre Salomão. Que excede o entendimento. Excede o entendimento humano, do homem. Não é possível ter... E quando Deus derrame sobre nós, as pessoas vão olhar para você e falar, mas como que aquela pessoa está passando por aquilo e ela está ali, firme. Está ali, glória a Deus. Está ali, é a paz que excede o entendimento. É a paz que excede o entendimento, não é aquela paz que a gente olha e vê lá o homem pescando num barco no meio de um lago. Aquilo não é paz de Deus. Apesar de ter a paz ali, tá lá no lago pescando, só ouve o barulho lá do grilo, né? Cri, cri, né? Esperando peixe. A paz é aquele quando o passarinho está lá no ninho dele. E quando ele acorda de manhã, ele canta. Ele canta e a cachoeira está ali fazendo barulho do lado dele. É um barulho estrondoso, mas ele vai lá e canta. Então, fazendo essa analogia, a paz que excede o entendimento é quando, apesar das adversidades, nós levantamos e cantamos e glorificamos ao Senhor. Essa é a paz que excede o entendimento. Continua. Diferente da paz que se apresenta em soluções claras ou no controle humano, a paz que vem de Deus excede o entendimento. Isto quer dizer que ela não se limita na nossa razão humana ou na nossa capacidade de compreendê-la e se torna inexplicável. Mas fulano, como é que você está passando esse negócio? Irmão, não sei dizer, é Deus que está comigo. Não sabe, você não vai saber dizer não, vai saber explicar não, está lá, você está caminhando e a água está abrindo, tu vai andando, não sei como é que é isso não, está lá na fornalha lá, e lá, mas como é que tu não se queimou nesse negócio? Não sei explicar não, é Deus. Aí tu vai estar glorificando, sabe quem? A você? Não, a Deus, né?
ela não se limita na nossa razão humana ou na nossa capacidade de compreendê-la e se torna inexplicável a ponto de permitir ter paz mesmo em tempos de guerra e de dificuldades. É inexplicável. E você não tem que buscar explicação para isso não, deixa Deus fazer. Não precisa. Em alguns momentos da minha vida, às vezes eu buscava querer entender, mas como é que Deus vai fazer isso? Porque Deus falou que vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Tem uma música que diz assim: se Deus não abrir um mar, vai passar sobre as águas. Se vai abrir o mar, se vai passar sobre as águas, se vai voar, se vai congelar, eu não sei. Que deixa Deus fazer. E às vezes a gente tenta, mas Deus falou que vai fazer, mas como é que vai ser? Vai ser algo que vai surpreender. Pronto. Deus falou para o povo que fala assim, ó, no final das 10 pragas eu vou abrir o mar. Deus falou isso para eles? Falou? Não. Eles nem sabiam. Eles só chegaram diante do mar. Deus não falou que ia abrir o mar, mas Deus resolveu abrir o mar. Então o que Deus vai fazer não importa para a gente. O que importa é que quando chegar o momento que Deus opere. Pronto. Continua. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está, o quê? Firme, porque em ti confia. Então essa paz tem que estar guardado no propósito de Deus, firmes. Aí eu me lembro lá do salmista, como o monte Sião, como é que é? Quem lembra? Vamos lá no Salmo. Qual é o Salmo? 121? Não. 23? Qual é o Salmo? (25) Os que confiam no Senhor são como quem? Que não se abala, está o quê? O quê? Firme. Firme é continuar crendo. Isso é firme. Firme é continuar tendo fé. E algumas situações da nossa vida vêm abalar nossa fé. Quando Pedro caminha até Jesus na tempestade, onde estava no barco, por algum momento Pedro dá um vacilo, afunda. Às vezes acontece com a gente. Mas não é para a gente se recriminar, não. É para a gente falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda e me levanta e vai comigo até o... Aí Jesus levantou ele. Jesus não foi com Pedro até o barco? Foi. Somos seres humanos. Deus sabe disso. Mas Deus se agrada de um coração sincero. Deus se agrada de um coração sincero. Senhor, não estou tendo força. Senhor, não estou conseguindo. Deus vai derramar a mão dele sobre nós. A mão de paz. Continua. Nisto entendemos que a chave para acessar esta paz não é o entendimento, mas é a confiança. É aquilo que não é procurar entender, mas como é que Deus vai fazer? Não vai fazer, pronto. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Qual o meio? Não sei. Não sei. O importante é confiar, não é saber o meio, como vai chegar. Não. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas e tem poder de guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. Então, estar firme no Senhor não é que tu não vai chorar, não é que teu coração não vai sofrer, não é que a gente não vai ter o problema, não, é continuar acreditando que não, Deus está comigo. É isso, tá firme, é isso. Firme não é não ter o problema. Firme não é passar, não. Firme é, eu creio em Deus. Isso é estar firme. Isso é não se abalar, no sentido
que às vezes a gente pensa, eu me abalei, eu chorei. Não, não é isso. Permanecer firme, inabalável, é permanecer acreditando. Não é que tu não vai chorar, que você não vai sentir dor, não é isso. Senão seria incoerente isso, né? Não, mas é continuar o quê? Eu acredito. Isso é estar firme. Estar firme é manter a nossa fé no Senhor. Continua. Busque em Deus a proteção que a sua mente, coração precisam. Filipenses, guardará o vosso coração e mente. Então essa paz vai guardar o nosso coração e mente, o quê? No sentido de continuar acreditando. De continuar tendo assim, Deus está comigo nesse negócio aí. Eu estou passando, mas não tem só 2 pegadas, tem 4 pegadas. A outra é de Jesus. 2 é tua, 2 é de Jesus. E aí tem uma ilustração sobre isso, né? Quando um certo homem caminhava no deserto, ele olhava para trás, via as pegadas dele e via a de Jesus. E ele está lá no deserto, ele está caminhando, né? Aí olhava para trás, tinha as dele, estava de Jesus, está lá caminhando. Aí chega uma hora, passando-se um tempo, ele olha para trás e só vê 2 pegadas. Aí ele fala, Jesus me abandonou? Eu falo, não, estou te carregando no colo. A pegada que ele não via era a dele, mas a de Jesus permanecia lá. Então teve um momento que ele não viu mais as 4 pegadas, via só 2, mas as 2 que ele via era de Jesus, porque Jesus estava carregando ele, né? Então por um momento ele pensou que Jesus tinha abandonado ele. Não, Jesus estava carregando ele no colo. Continua. Quantos ataques são direcionados à nossa mente e ao nosso coração todos os dias? A gente é atacado. A gente é atacado. Caramba, o negócio está brabo. Como é que eu vou pagar esse negócio? Como é que vai ser? Né? A gente é atacada, né? É uma briga, né? Constante, né? Constante. A gente está ali. São ataques à nossa esperança, confiança, alegria e fé. E a gente tem que lutar. Tem uma pastora americana chamada Joyce Meyer, se não me falha a memória. Eu tenho esse livro lá em casa. Ela diz que a mente é um campo de batalha. É o nome do livro. Campo de batalha da mente. Ali. O espírito milita contra a carne. E a carne contra o espírito. É um campo de batalha. E a gente tem que, Senhor, me ajuda a vencer essa guerra na minha mente. Me ajuda a vencer essa guerra no campo, né? Que a gente não toca fisicamente, mas está ali, está na guerra, né? Continua. É impressionante que Paulo se utilize da expressão guardar, para Deus guardar nossa mente. Porque se Deus não guardar essa mente, vai ter momentos, senão a gente vai ficar maluco, vai ficar doido, porque às vezes é muita coisa, né? Então, Senhor, guarda a minha mente. Porque senão, é tanta coisa, tanto problema que a gente fica o quê? Distraído, perde atenção. Aí tu está dirigindo, mas tu está dirigindo e está pensando no negócio. Não, não pode, tem que estar atenção ali no volante. Senão a gente vai bater com o carro. Tem que estar prestando atenção na curva, nos radares, nas placas, né? No sinal. Tem que estar ali, não pode. Então, Senhor, guarda a minha mente. Porque senão a gente está cozinhando lá e em vez de botar sal, bota açúcar. Né? Senão a gente se distrai. É impressionante que Paulo se utiliza da expressão guardar quando se refere à mente e o coração. Ninguém guarda o que não tem valor. Você vai guardar algo que não tem valor, que não presta mais? Mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração tem valor. Precisamos então nos guardar, né? Continua. O coração no contexto bíblico não se refere ao músculo. Quando Deus fala que vai guardar o coração, não é o músculo. Não é aquele desenho do coração que a gente conhece. Não é isso, não. O coração se refere à alma e mente.
né? Não é a musculatura. Claro que quando a gente ora, coloca a mão no céu, é uma referência que a gente faz. Mas a Bíblia não fala do músculo coração que pulsa. Não fala do coração, que o coração nem tem a forma daquele desenho, na verdade, né? Mas ok, zero problema. A gente enfeita, tiver que ver com aquele coração que a gente vai enfeitar ali. Mas é só para a gente ter esse entendimento, né? Uma referência, mas coração é mente, é consciência, tá? Coração no contexto bíblico não se refere ao músculo que bombeia sangue, mas na maioria das vezes faz referência à sede de nossos sentimentos, emoções, né? Referência. Nisto entendemos que quando o nosso coração não está guardado, nos tornamos vulneráveis à dor e às frustrações, se tornando alvo fácil para a depressão ou algo para uma vida amarga e rancorosa. Se a gente não vigiar, a depressão vai lá e pega a gente. Seja por vários motivos, né? Tem uma crise de pânico, né? O coração acelera, tu tá, eu tenho que sair desse lugar. Acontece. Eu já tive uma crise de pânico. Tive que descer do carro e ali, aí eu fiquei pensando, caramba, tem que atravessar a ponte de Rio-Niterói, se a ponte parar, e se não sei o que lá. Eu nem cheguei na ponte, já estava pensando já do outro lado. A gente tem que atravessar a ponte, calma. Tem que atravessar a ponte. Às vezes a gente se pega em situações, e aí tem que parar. Opa, peraí, para. Respira. Ora. Senhor, tenha tu o domínio da minha mente. A nossa mente, porque, tem que estar guardada no Senhor. É em Deus. Deus está guardando ela. Nisto entendemos que quando o nosso coração não está guardando, nos tornamos vulneráveis à dor e às frustrações, se tornando algo fácil para uma depressão, para uma vida amarga e rancorosa. Continua. Acima de tudo, Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde seu coração, não é um músculo. Claro que nós temos que tratar dessa musculatura aqui, tá? A gente tem que tratar do coração músculo também. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só, isso é profundo, amados e amadas. Disso depende toda a nossa vida. Deus tem que estar guardando a nossa mente, a nossa consciência, né? Os nossos sentimentos, né? Se Deus não guardar sentimentos, né? Tem gente que vai adulterar, tem gente que vai roubar, vai implicar em várias outras coisas, né? Vai buscar paz no lugar errado, temporária, passageira, né? Então Deus tem que estar guardando, porque disso depende toda a nossa vida. É a nossa mente que nós temos que conduzi-la a buscar o Senhor. Senhor, eu vou buscar. Fazer os propósitos, né? Que às vezes a gente determina um propósito e no meio do caminho aí para, abandona. Por quê? Porque a nossa mente não está treinada para isso, né? Tem que estar direcionada nisso. Continua. A mente, por outro lado, diz respeito ao raciocínio e construção do pensamento e se relaciona com a capacidade de análise da realidade. E a gente tem que parar para pensar, o que está acontecendo ao meu redor? Nós temos que fazer análises. Se você não tem um costume de chegar no final do ano, parar e analisar como foi o teu ano, faça isso. Pastor, posso fazer isso de 3 em 3 meses? Pode. Semestralmente. Passou, peraí, como é que foi a minha vida nos primeiros 6 meses do ano de 2025? A gente tem que parar para fazer essa análise.
para analisar. Como é que foi a minha caminhada? O que eu fiz até aqui? Os planos que eu tracei foram cumpridos? Aquilo que eu determinei que eu não ia comer, eu ia abolir o açúcar. Eu consegui, consegui de janeiro. A Dani conseguiu, nem sabia que ela tinha. Aboliu o açúcar, quantos meses? 4 meses. Aí vai parar para fazer uma análise. Às vezes essa análise vai incluir o exame de sangue. Há 4 meses atrás eu fiz o exame de sangue que deu a glicose alta, agora eu tirei o açúcar, vou refazer. 6 meses é um tempo para o corpo se adaptar, vou fazer agora o exame de novo. Isso é para outras coisas da nossa vida. Isso vale para a gente, para outras. Minha vida financeira, eu fiz um plano que eu vou guardar. A Araci vai viajar lá para Porto Seguro no final do ano. Vou guardar aqui o dinheiro. Para onde? Maceió. Porto é perto, né? Tá quase aí, no Nordeste, né? Vai viajar. Aí o que você vai fazer? Vou fazer o quê? Um planejamento financeiro. Vou guardar R$200 todo mês para poder comer peixe, camarão, vai lá no restaurante lá, né? Coca-Cola gelado, né? Não, Coca-Cola não. Mate com limão gelado, né? Suco de acerola gelado lá, natural, né? Então ela vai fazer vai ter que fazer uma análise. Porque de repente, se ela chegar em dezembro, vai viajar em janeiro. Dezembro está muito em cima para fazer a análise financeira. Tem que fazer a análise lá agora em agosto. Quanto é que eu consegui juntar? Consegui juntar, não consegui juntar 200. A gente faz uma análise isso envolve finança, saúde, vida espiritual, né? Vida familiar, né? Tudo isso aí. Qual foi o tempo que eu dei para minha esposa nesses últimos... Deu tempo nenhum. Você não levou seu pão duro, sua esposa, para almoçar fora nenhum dia. Mas pastor, estava apertado, então faz o plano para em outubro você levar ela. Esposa, faz lá o análise. Meu marido chegou todos os dias de trabalho, eu não fui lá, passou aí, eu não fui lá dar um beijo nele lá de boa noite. Não, então tem que... Isso é para ambos, né? Dani, faz uma gentileza para mim. Você chama a Esther para mim? Que vou acabar agora aqui. Então isso é na busca com Deus, busca no Senhor, né? Nas nossas orações. Esse ano eu orei pouco, poderia ter orado mais. Esse ano só participei da escola dominical 3 domingos. Vou participar mais. Só vocês não, vou participar mais, né? Então vou vir mais os cultos, né? Vou me planejar para isso, para estar mais presente. Claro, amados, que eu não estou generalizando isso, porque tem pessoas que trabalham com plantão, tem pessoas que às vezes viajam, às vezes, né, tem as coisas. Mas no grosso modo a gente se planeja, né? A mente, por outro lado, diz respeito ao raciocínio, à construção de pensamento e se relaciona com a capacidade de análise da realidade. Qual é a minha realidade? Nós temos que fazer essa análise. Posso ir no Tuti-Amit, igual o pastor falou aqui sempre? Não dá, minha realidade não permite. Mas no aniversário da minha esposa, eu vou no Tuti-Amit. Pronto, você foi lá uma vez no ano, fez uma presença, né? Né, Antônio? Vai levar lá, já está planejando. Qual o dia do aniversário do casamento? Luciene, responde para mim. Calma, respira aí. Cara. Qual o dia do aniversário do casamento, Luciene? 14 de setembro. Ih, daqui a 2 semanas agora. Tô brincando, eu sei que tu ia responder, eu só quis prestigiar a Luciene. Entendeu? Sabia que você sabia disso aí. Não vai saber? Ela tá até preparando a surpresa, né? Está preparando a surpresa, né? Graças a Deus. Continua aí, Tiago. O diabo tem interesse em vencer o homem com investimentos de... o diabo, ele tem interesse em nos derrubar.
em armar ciladas para a gente cair, para a gente se preocupar, para a gente se turbar. É interesse do diabo fazer isso, não se engane. Não se engane, o diabo tem esse interesse. Tudo é culpa do diabo? Tudo é culpa? Não. Porque muita coisa está onde? No trabalhar do quê? Se a nossa mente estiver guardada em Cristo, o diabo não vai encontrar oportunidade com a gente. Mas ele arma sim, ele aproveita oportunidades. Ele aproveita oportunidades. Então a gente não pode dar mole para o capeta, né? Mas não é tudo culpa dele não, ele deixa lá a armadilha, mas tem gente que cai. A gente não pode cair na armadilha. É oficina do diabo, tem que ocupar a mente. Sua mente, assim como fez no jardim do Éden, pois sabe vencendo no ar. Vai lá. A palavra de Deus não diz quanto tempo que o diabo ficou lá no ouvido de Eva. Se foi um dia, de repente, gente, foi, muito tempo. Tá ali, Tá ali, né? Mas Adão tem culpa disso também. Onde é que estava Adão? Pode jogar a responsabilidade na Eva, não. Cadê Adão? Cadê o homem? Estava lá com o leão, andando em cima do elefante. Não sei onde é que ele estava, não. Porque tem gente que pega essa palavra aí e fica botando culpa na mulher. Mas cadê Adão? Onde é que ele estava? Pois sabe que vencendo no campo da mente, ele desvia o homem dos propósitos. Quando falo homem, é o ser humano, tá, amados? Dos propósitos de Deus e afasta da devoção a Cristo. Continua, falta 5 minutos. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 1:13. 11:3, perdão, 11:3. 11:3. Vamos lá, 2 Coríntios, referência bíblica. Segunda carta aos Coríntios, 11:3. Paulo aqui, nesse contexto, ele faz uma defesa ao chamamento dele, tá? E ele no versículo 3, ele fala, mas receio por quê? Porque as pessoas estavam pensando coisas de Paulo toda errada. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, está aqui na minha versão, e pureza devidas a Cristo, né? Então nós temos que ter esse cuidado para que nós não nos deixemos cair nas palavras do diabo, nas armadilhas, nas ciladas, às vezes onde a gente menos espera, às vezes a gente já está esperando. Então a nossa mente é importante, porque às vezes o diabo tenta atacar a nossa mente, né? Com batalhas. Prossiga. Vou encerrar. Conclusão. Oi, maravilha. A única forma de blindarmos nossa mente, o nosso coração, é recebendo a paz que vem de Deus. Acabou? Por isso, lembre-se sempre, 2 pontos. Existe paz de Deus para você em tempos de crise? Antes de colocar, claro que sim. Claro que sim. Continua. Acabou? É isso aí. Esteja pronto para viver a paz. Esteja pronto, esteja pronto. Esteja pronto para viver a paz que todos dizem ser impossível, mas a paz de Deus é sobrenatural e que ela venha nos preencher e dominar a nossa mente. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Tá, tem mais? Busque em Deus,
Onde é que a gente busca essa paz que excede o entendimento? Em Deus. Busca em Deus a proteção que sua mente e coração precisam. Continua. Este é o poder da paz que vem de Deus. Ponto de exclamação. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela escola dominical. Continua conosco nesse domingo, Senhor. A Deus, Senhor, já oro para o culto à noite, pela palavra que será pregada, pelos louvores e cânticos e adoração que será ministrada na tua casa, Senhor. A Deus, muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Vamos ofertar ao Senhor, ministério de louvor, aleluia, glória a Deus, amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Hoje um querido amigo está fazendo aniversário, pastor Zé Zerbinato, está fazendo hoje aniversário, pastor metodista aposentado. Deus te abençoe, multiplica seus dias na terra. É um querido nosso, né? É um amigo. Aleluia. Deus te abençoe, pastor Zoiu. Feliz aniversário. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pegue seu dízimo, pegue a sua oferta também. Aleluia. Não vem ainda não, não vem ainda não. Aguenta aí, Rita. Segura assim o envelope do dízimo. Isso aí, vamos orar. Vamos abençoar. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado e ainda vai derramar na nossa vida financeira, Senhor. Multiplica na tua casa, faz sobejar, Senhor, a Deus, que as fontes dos rendimentos, dos trabalhos, da aposentadoria, dos negócios abertos, Senhor, dos teus filhos e filhas, Senhor, da tua casa, Senhor, venham multiplicar, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus, aleluia. Vem com alegria, vem cantando, vem dançando, aleluia, ofertar e trazer o dízimo na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém, amém.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda nesse espírito, pode fazer aí, pode fazer o fundo aí. Ainda nesse espírito de louvor e adoração, amém? Vamos orar pelos pedidos de oração, amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Deus, te apresentamos os pedidos de oração da tua casa, Senhor. A Deus, Senhor, aqui existem petições de libertação, de cura, de providência financeira, pedidos de portas de emprego, pedidos, Senhor, de conversões de familiares. A Deus, há tantas coisas aqui que seus filhos e filhas, Senhor, a Deus, escreveram e apresentaram. Senhor, a Deus, como diz a tua palavra, Senhor, estamos aqui apresentando para o Senhor as nossas petições, com orações, com súplicas e ações de graças. Nós já te agradecemos, Senhor, por todo o bem que o Senhor vai nos fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, eu recebi a notícia que o almoço foi um sucesso e que o dinheiro, junto com os 2 almoços e a cantina que foi promovida, vai cobrir o ônibus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso só foi possível porque você colaborou com a sua mão de obra e com as suas finanças. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Amém. Vamos receber a bênção? À noite a gente vai promover os outros avisos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estende a sua mão. Amém? Assim. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Para receber, tem que receber, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo sempre. Que os seus dias nessa semana sejam dias abençoados. Amém? Eu te vejo no culto à noite. Amém? Estaremos aqui louvando, adorando, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Só um minutinho, mas eu queria só falar os anúncios. Eu acho que o Tiago vai botar um dos anúncios. Pode sentar, só um minutinho. Amém. Já encerramos, né? É que nós vamos ter uma gincana em setembro. Gincana bíblica. Tá, Rita? Quero você aqui. A gincana ela é feita... Aqui, ó. Gincana bíblica de... Oi? Gincana bíblica. 14 de setembro, às 9 horas. É que vocês façam... motivando para vocês estarem aqui. Vocês vão estar viajando? Ou setembro vocês vão viajar? Não, né? Não sabem ainda. Não sabem o dia da viagem. Tá. Então a gincana bíblica vai ser dia 14 de setembro. É um sábado, não, é um domingo. É dia da escola dominical. Tá? E o que acontece? É estudar isso aqui, ó. Carta de Paulo aos Filipenses. Pastor, eu não sei nada da carta. Amados, você vai estudar. Se caso você não pegar, você vai ter um grupo de 4, 5 pessoas que vai formar o teu grupo. E esse grupo vai ser aleatório. Eu vou fazer aqui um sorteio. Então não tem negócio de fazer um é melhor que o outro, é pior do que o outro. O importante é você participar, entendeu? Que aí quando você estiver num grupo, às vezes o grupo parece mais forte. A gente vai ver como é que vai ser. Vai ser bom. Mas o importante é a sua presença e você convidar outras pessoas para estar aqui conosco nesse dia da gincana. Não é para competir, às vezes fala para competir, não é competir, é uma competir, mas é uma coisa brincadeira. Tem mais algum anúncio, Ana? Só esse só, né? O dia de saúde, que dia é? Sou chato com o dia de saúde. O dia de saúde a gente vai ter de novo eu quero ver a doutora Jane, não veio hoje, eu liguei para ela. Mas vai ter o cirurgião. A gente vai ter o doutor... Vamos ter o cirurgião, vamos ter um cirurgião também que tira verruga, tira algumas coisinhas. Ele já tirou umas 2 minhas, tem mais umas 5. Mas dá tempo de tirar de vocês também, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Amém. Fique de pé, receba a benção, amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.